Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, todos os sábados às 7 da manhã, aqui pela TV É Paraná. Chegamos até você com o programa da Convenção Batista Paranaense. No dia de hoje, você vai ouvir uma mensagem trazida pelo pastor Osmar Gomes, pastor da Igreja Batista do Bom Retiro e também membro da diretoria da nossa convenção, e ele estará falando sobre o trabalho. Quinta-feira passada nós tivemos a comemoração do Dia do Trabalho. O que a Bíblia tem para dizer para nós sobre o trabalho? Alguns acham que o trabalhar em si é consequência do pecado. Será que é isso? Cremos que não. Cremos que o trabalho, ele edifica, ele é algo importante para a construção do ser humano. Convido você a acompanhar essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus há de falar contigo através da sua palavra, por meio do pastor Osmar. Preste atenção que algo importante vai ser colocado para você nesse momento. Como você encara o seu trabalho? Você gosta do que você faz? Você se sente útil com o que você faz? O que a Bíblia fala sobre o dia do trabalho ou do nosso trabalho? Hoje eu gostaria de trazer para nós, para você que está aí assistindo o nosso programa, uma reflexão sobre a importância do trabalho e qual é o significado desta atividade nas nossas vidas. A Bíblia fala muito sobre o trabalho e eu acredito que existem algumas confusões na maneira como nós encaramos essa oportunidade de estarmos envolvidos tanto na sociedade quanto na família. Eu gostaria de pensar com você hoje algumas maneiras como nós podemos enxergar o trabalho, como a Bíblia nos orienta a enxergar o trabalho e se você está de acordo com isso e se você pode potencializar a sua vida, a sua existência. A primeira maneira que eu entendo ser um tanto distorcida, como a maneira como as pessoas encaram o trabalho, é encarar o trabalho como uma maldição, entendendo que trabalhar não é tão somente uma oportunidade de construir algo, mas é um peso e é algo ruim. Algumas pessoas, inclusive, se apoiam nas Escrituras e na Bíblia para dizer que o trabalho é uma punição e uma maldição fruto do pecado. Muitas pessoas fizeram essa leitura do livro do Gênesis, entendendo que depois do pecado, Deus então obrigou o homem a trabalhar e aquilo então se tornou uma maldição. E tem muita gente que olha tão somente sobre essa perspectiva o trabalho. Contudo, se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado ao texto do Gênesis, lá mesmo nós vamos encontrar a mensagem de que o trabalho é algo que já foi colocado por Deus antes mesmo do pecado. Antes do pecado, Deus havia dito para o homem cuidar do jardim e cuidar de toda a criação, inclusive dar o nome para os animais. Isso era um trabalho, isso era uma designação dada por Deus e comissionando ao homem. Isso quer dizer que o trabalho é antes do pecado. O que mudou com o pecado foi a maneira como isso iria acontecer e o sofrimento que isso tudo iria gerar. Então, o trabalho, de maneira nenhuma, é uma maldição. Mas um outro polo, um outro ponto é quando nós encaramos o trabalho como o nosso fim, o último da nossa existência. A pergunta que eu faço agora é: você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? Pode parecer uma pergunta simples ou mesmo uma pergunta retórica, mas faz a gente pensar se você gosta talvez tanto do que você faz que aquilo se torna um fim em si mesmo e o propósito final da sua vida é simplesmente trabalhar e se desgastar na sua vida. Voltando ao Gênesis mais uma vez, eu acredito que tem alguns ensinos muito interessantes ali com relação à simbologia de Deus colocar na história o dia do descanso como o sétimo dia e não o primeiro dia. Então, Deus ele nos ensina que ele trabalha e o último dia ele descansa, ele guardou o último dia para descansar. Isso tem uma lógica, isso tem um significado de se trabalhar para descansar e não descansar para trabalhar. Eu não sei se você é como eu, que às vezes está envolvido pela dinâmica da vida e eu sou do tipo que gosta do que faz, eu gosto do meu trabalho, tenho até essa tendência de ser workaholic, né, de ser viciado no trabalho e de trabalhar no dia de folga ou mesmo quando eu chego em casa, na cama com o notebook, mas tem uma lógica de dizer assim, eu não estou descansando para eu trabalhar melhor.
Às vezes a gente vai para o nosso descanso, para o nosso dia de folga, pensando, eu preciso descansar porque eu preciso render mais. E essa não é a lógica. A lógica é trabalhe bem, trabalhe com excelência, faça o seu melhor para que no sétimo dia você então possa curtir com tranquilidade e inverter um pouquinho. Nem o trabalho é uma maldição e nem o trabalho é um fim em si mesmo, mas é uma maneira de construirmos relacionamento, sociedade, uma vida feliz que o trabalho pode nos proporcionar. Mas o que a Bíblia então nos ensina a olhar e a ressignificar a nossa postura, tanto no mercado de trabalho quanto na nossa vida pessoal? O Salmo 128 diz que o trabalho dignifica, o trabalho traz dignidade para o homem. Eu gostaria de ler que diz assim, bem-aventurado, que quer dizer feliz, feliz é aquele que teme ao Senhor. Então, o temor do Senhor é muito importante em tudo que a gente faz. E anda nos seus caminhos. Então, andar nos caminhos do Senhor é uma reflexão importante para tudo que nós vamos fazer. E daí ele fala do trabalho, diz assim, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Então, é muito claro nesse texto, como em outros tantos, que Deus ele olha para o trabalho como uma maneira também de trazer dignidade para o homem naquilo que ele produz. Pense comigo que as pessoas, elas muitas vezes precisam de atendimento, elas precisam de um socorro emergencial, de cesta básica, de um auxílio emergencial, e eu entendo que isso tudo é muito válido. Nós não podemos olhar para uma pessoa, por exemplo, sem trabalho e sem sustento e sem renda e simplesmente talvez dizer, eu preciso ensinar essa pessoa a pescar, não apenas dar o peixe, como a gente muitas vezes aprende. Não, às vezes você precisa dar o peixe enquanto a pessoa não aprendeu a pescar. Mas mais do que isso, mais do que saciar a fome e a sede física, existe uma dignidade do ser humano que pode e deve ser restaurada pelo próprio trabalho das suas próprias mãos. Então existe duas alegrias. Uma alegria de você ter o que comer, mas a segunda alegria, que ela é muito mais profunda, seja para homem, seja para mulher, seja para jovem, seja para o idoso, é aquele que pode sair de casa todos os dias, ou mesmo dentro das suas circunstâncias possíveis, e conseguir viver e sobreviver e subsistir como fruto do trabalho das suas mãos. Eu vejo com muito bons olhos quando eu sou atendido num supermercado ou numa repartição pública por pessoas que talvez para o mercado de trabalho não fossem tão interessantes, mas a inclusão de pessoas com deficiência ou mesmo pessoas idosas que já estariam talvez aposentadas, mas que têm a alegria de estar ali servindo e trazendo ainda recursos para o seu lar. Então, o trabalho sim dignifica o homem e traz para nós essa sensação que eu acredito ser algo divino e compartilhado de Deus conosco, de que nós podemos construir algo mesmo que sendo dentro das nossas limitações. Então, nem maldição e nem um fim em si mesmo, mas a dignidade de poder trabalhar e de sair todos os dias para produzir algo. Mas uma outra reflexão que a Bíblia nos traz é também que Deus está trabalhando e Deus está em movimento. Então, mais um argumento para nós dizermos que de fato não é uma maldição. Jesus, ele vem e nos diz que o seu Pai trabalha até hoje e ele trabalha também. Então, Deus está se movendo desde toda a eternidade. A Bíblia começa dizendo que Deus está se movendo sobre a face das águas. E nós vemos um Deus que está agindo, um Deus que está interagindo. Nós cremos num Deus que não é aquele que deu a corda no universo e tirou férias, mas um Deus que age, que trabalha, que se envolve, e Ele está fazendo muitas coisas. E Cristo entendia isso, e assim como Deus trabalha, Jesus trabalhava também. E dessa mesma maneira, nós podemos entender que nós fazemos parte disso. A minha reflexão nessa hora é perguntar, mas o que Deus está fazendo? Se Deus está agindo, o que Deus está fazendo hoje no mundo? Nós precisamos olhar para esse mundo e sermos sinceros e honestos de que existe alguma coisa errada nesse mundo. Injustiça, pobreza, pecado, maldade. Chega a ser triste e mexe com a gente quando a gente abre sites e jornais, vendo assassinatos dentro das famílias.
injustiça, a corrupção. Vivemos num país maravilhoso, mas que sofre com corrupção em todos os níveis. Então, se nós olharmos para a nossa sociedade, para o nosso país, para as famílias e talvez para dentro do nosso coração, nós vamos enxergar um caos. Nós vamos enxergar uma bagunça, algo desarrumado. E existe um princípio da física que diz que tudo parte do organizado para o desorganizado. O universo, ele testemunha disso, o universo está se desorganizando. Por isso, a Bíblia, mais uma vez, ela é correta, dizendo que tudo partiu do organizado para o desorganizado. Deus fez tudo bom. Deus, ele terminou cada dia da criação dizendo... E viu Deus que era bom. Então Deus fez perfeito. E nós estamos vendo uma dissolução de todas as coisas, um esmagamento de conceitos morais, éticos, básicos, de seres humanos de convivência. E olhando para isso, eu acredito que nós precisamos entender que Deus está sentindo isso e não está parado. Então Deus ele está se movendo, trazendo de volta. E com quem que ele conta? O quarto ponto é exatamente isso, que Deus está nos chamando para fazer parte desse grande plano de construir de volta uma sociedade a partir de Cristo. Então, se nem um polo nem um outro, nem o trabalho é uma maldição e nem ele é um fim em si mesmo, e o trabalho traz dignidade para todo ser humano, qual é o seu papel e o meu papel como vocacionados e comissionados nesse mover de Deus na sociedade, nesse mover de Deus no nosso meio? Eu acredito que Deus está nos chamando a todos para sermos cooperadores dele. O texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, fala claramente que Jesus nos convida, que Deus nos convida a sermos cooperadores de Cristo, sermos parceiros de Cristo nesse trabalho e nos envolvermos naquilo que Deus está fazendo. Então, você consegue ter essa imagem de um Deus que não está passivo, não está inerte ao sofrimento do mundo, às injustiças e ao caos do mundo, e ele não apenas sente, mas ele se move e ele convoca então pessoas como eu e você para participarmos dessa reorganização de todas as coisas a partir do ser humano Cristo, do ser humano Deus chamado Jesus Cristo. Então, eu e você chamados como vocacionados para fazer parte nesse momento. Alguém um dia me perguntou, mas pastor, o que é vocação? Como é que você define vocação? E tem várias maneiras de você encontrar a tua vocação e você perceber do que você vai se envolver na sua vida. Porque dizem que são 3 decisões mais importantes na vida, né? A primeira decisão é quem você vai servir, a quem você vai adorar, se é você mesmo, se são os bens ou se é o nosso Deus, com quem você vai passar a sua vida, com quem você vai casar, né? Com quem você vai repartir a sua vida. E a terceira decisão é o que você vai gastar, como você vai gastar os teus dias, como você vai gastar a tua existência, que seria qual é o teu trabalho. Hoje em dia, as pessoas são impulsionadas a decidir qual é a sua vocação para o resto da vida muito cedo. Eu mesmo, com 16 para 17 anos, já estava respondendo uma ficha enorme de vocação, com 16, 17 anos, sem ter experimentado quase nada da vida, tentando decidir o restante da minha história. E não foi por acaso que eu comecei uma faculdade, fiquei ali 3 anos e depois, lá com meus 21 anos, eu entendi que não estava correto. E graças a Deus, tive tempo então para recomeçar, já um pouco mais maduro, já um pouco mais certo do que queria, poder então fazer a teologia. Hoje eu sou pastor e ainda assim, dentro das minhas áreas, tenho tentado descobrir qual é exatamente a minha vocação. Quando Deus me olha e diz assim: Osmar, eu quero que você faça parte desse chamado e dessa postura dentro do meu plano de reorganizar as coisas. Então, vocação é basicamente o lugar, o ponto de interseção entre uma necessidade e uma possibilidade. Uma boa dica para você descobrir qual é a sua vocação é você olhar uma necessidade ao seu redor, seja em qual nível for, e você olhar para essa necessidade e dizer: eu tenho a possibilidade de fazer algo nisso. Então a necessidade, quando ela intersecciona
com a possibilidade que você tem, ali nós temos um ponto onde você pode ser incisivo, prático e eu te diria surpreendentemente efetivo naquilo. Eu vou te dar um exemplo bastante prático. Eu sei da necessidade, por exemplo, da preservação das baleias neste mundo, né? Eu olho alguns programas de televisão e vejo a extinção de alguns tipos de baleia, algumas espécies de baleia. Apesar de ser uma necessidade do mundo, não é uma possibilidade minha. Então eu não me sinto vocacionado, eu não acordo todos os dias sofrendo porque eu não fiz nada pela salvação de uma espécie de baleia, ou mesmo de outras áreas. Contudo, existem algumas coisas que mexem muito comigo. Vocês sabem que, como sou pastor, áreas de família, de relacionamento, pessoais, sejam eles jovens, adultos, crianças, mexem muito comigo e mexe com as possibilidades que hoje a minha vida me propõe e me possibilita. Então, quando eu olho uma necessidade e aquilo cruza com uma possibilidade minha, eu não precisei que um anjo viesse, eu não precisei ler um versículo que simplesmente me convocasse. Eu creio até nessas coisas, não acho que seja impossível, mas eu creio também que muitas pessoas podem se esconder atrás desse tipo de sobrenatural para não atender necessidades básicas. Por exemplo, se você é pai, você tem um trabalho não remunerado chamado criação de filhos. E ali existe uma necessidade, cruzando com uma possibilidade, que você é vocacionado e chamado por Deus e não existe discussão. Você não precisa de anjo, você não precisa de revelação. Você precisa simplesmente entender esse conceito. E outras situações que vão aparecendo a partir do momento em que nós nos abrimos para enxergar. Porque o que muito acontece é que nós vamos nos fechando no nosso mundinho e queremos não enxergar para não ter que nos importar. Tem um ditado que não é bíblico, mas bate muito com a revelação bíblica, que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E eu acredito que uma sociedade organizada a partir de Cristo é aquela que segue o exemplo de Cristo, que não ficava dentro de um local parado, com ar-condicionado, mas estava sempre andando no meio do povo. Tem um texto muito bonito de Jesus, que ele encontra com as multidões, ele estava partindo para ir descansar, e ele estava muito cansado de tantas coisas que ele havia feito, mas no caminho para o descanso dele, ele encontra com as multidões. E a Bíblia diz assim: e vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas. Ele enxergou, e quando ele enxerga, o coração sente. Então Jesus passa ali a ensinar e reparte o pão e faz a multiplicação dos pães. E eu vejo que hoje nós vivemos numa sociedade onde nossos carros têm isso filme, nós andamos muito escondidos. E isso mexeu muito comigo algum tempo atrás, quando eu tive que andar. Eu tive um problema com o meu carro e eu tive que andar de ônibus. E andando de ônibus, muito mais do que eu na época da faculdade andava direto, ultimamente não tenho andado, comecei a andar mais nesses últimos meses e comecei a ver algumas realidades que eu já estava me desacostumando a ver. E aquilo me moveu não só a orar, mas a mobilizar a minha comunidade a fazer algo para diminuir algumas situações que eu comecei a enxergar a partir de uma mudança de dia a dia que eu vivi. Mas eu gostaria de partir para o final dessa mensagem falando não só simplesmente de talvez mobilização de igreja ou de fé ou de religião, porque eu entendo que a mensagem do Evangelho ela tem que alcançar todos os níveis e ela serve para você que talvez não se envolva ainda com igreja, não se envolva com religião. Vocação é também qualquer atividade que você faz para você colocar o caos em ordem. Então, a gente tem um hábito nas igrejas evangélicas, especialmente na Igreja Batista, de comissionar ou enviar os chamados. E os chamados na nossa cosmovisão e a nossa cultura cristã evangélica são os pastores e missionários. E eu escutei isso de um pastor que foi pregar nos nossos jovens esse ano, no Ministério de Jovens, que nós distorcemos isso quando nós não comissionamos e não enviamos todas as profissões que Deus tem levantado dentro das nossas igrejas e dentro dessa sociedade. Sim, Deus está chamando pastores e missionários, mas Deus está chamando dentistas, Deus está chamando médicos, Deus está chamando assessoristas, profissionais liberais, advogados, juízes, políticos, Deus está chamando pessoas que trabalham com multimídia, trabalham com vídeo.
Todos nós somos tão vocacionados como qualquer outro em sermos cooperadores de Cristo naquilo que Deus está fazendo, que é colocando em ordem esse caos que existe. E isso é convergir em Cristo, é quando nós vamos para Cristo. Então você que é dentista, por exemplo, pode ser parceiro de Cristo, sendo excelente naquilo que você faz, sendo um bom profissional, tratando as pessoas com humanidade. Você, por exemplo, que trabalha como funcionário público e que talvez não tenha uma remuneração boa, sim, é época de lutarmos por esses direitos e de fato nós precisamos nos posicionar com relação aos direitos que os trabalhadores têm, mas sair de casa entendendo que faz parte de um plano maior. Você não está simplesmente atendendo uma pessoa num balcão, você é cooperador de Cristo para que a pessoa seja bem atendida e tenha a sua dignidade restaurada. O plano de Cristo, o plano de Jesus é reorganizar o caos da família. Então, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é pastor, se você é autônomo, se você é político, entenda que Deus está te chamando. Você já tem uma vocação, é onde a necessidade cruza com a sua possibilidade. E às vezes a nossa possibilidade pode ser aumentada e ir em direção às necessidades, nos prepararmos para isso, saindo de um comodismo. E aí o trabalho, ele fica muito maior do que o único e tão somente uma atividade que você faz para você ter dinheiro. Isso te dá dignidade, isso te dá senso de vocação, isso te dá senso de compromisso e de realização. Eu te convido hoje a fazer um exercício, a olhar para o seu currículo. E quando a gente fala de currículo, não estou falando simplesmente daquele papel ou daquele documento virtual que você envia, mas olhando para a sua vida. Quais são as marcas, quais são as possibilidades, quais são os recursos que você já possui hoje? Eu entendo que nós, às vezes, ficamos esperando que mais recursos cheguem e mais coisas aconteçam. Um dia um pastor chegou para mim e me fez um desafio e disse: Osmar, o que você faria se você tivesse recursos ilimitados? Se tudo que você quisesse fazer estivesse às tuas mãos? E eu respondi: eu faria muita coisa. E ele me respondeu: então não espere, comece a fazer já, que os recursos eles virão. Então, isso eu aplico para a minha criação de filhos, para a maneira como eu conduzo a minha igreja e para a maneira, inclusive, como eu conduzo a minha vida pessoal. Então, eu gostaria que você olhasse para as suas mãos, olhasse para a sua vida e visse quais são os recursos que você já possui. Qual a saúde que você tem? Qual o dinheiro que você tem? Quais são os cursos que você já cursou? Quais são as marcas que a vida já te deixou? Quais são as dores que já te ensinaram e que já te prepararam para poder ajudar alguém? Quais são as expertises que você acumulou durante a sua história e que hoje vão fazer você ter uma palavra de sabedoria na vida de alguém? Quais são as possibilidades que você tem de utilizar aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já ficou apaixonado? Talvez realmente não seja a salvação de uma baleia, mas muito provavelmente existem necessidades ao seu redor que basta você olhar um pouquinho mais e dizer: talvez eu não possa salvar todos, eu não possa ajudar a todos, mas eu posso trabalhar em função disso. Então, acordando de manhã, lavando o seu rosto, fazendo a sua barba, arrumando seu cabelo, se você for mulher, e indo para o trabalho com a intenção de dizer: eu sou parceiro de Cristo, eu sou parceiro de Jesus, de colocar ordem e de que nós possamos semear essa vontade do Senhor em todo o tempo. Eu te convido hoje a fazer uma oração comigo, mas uma oração não apenas de fechar os nossos olhos e pedir para Deus: Deus faça isso ou Deus faça aquilo. Eu acredito que Jesus não nos ensina a orar assim. Quando Jesus diz assim: venha o teu reino, Ele está dizendo: o Senhor já está vindo com o teu reino, o Senhor já está movendo, o Senhor já está fazendo algo nesse mundo. Qual é o meu papel nisso? A oração é dizer: Deus me mobiliza. Tem uma missionária batista que ela faz uma oração todos os dias, e essa oração eu procuro lembrar de todos os dias, que é assim: Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo nesse mundo, não me deixa ficar de fora. O que o Senhor estiver fazendo hoje nesse mundo, eu quero participar e eu quero estar junto com o Senhor. Eu te convido nessa hora a fazer uma oração diante do Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a condição de trabalhar.
E mesmo aqueles que hoje estão fora do mercado do trabalho, nós queremos orar por essas pessoas, para que existam políticas públicas, existam possibilidades de que não apenas as pessoas recebam o peixe, mas possam aprender a pescar e se envolver na sua dignidade, porque é bom trabalhar. A Bíblia trata o trabalho como uma bênção. E eu quero orar então pelo trabalho de cada um, pela vocação de cada um, pelo chamado que o Senhor concedeu a cada um dos nossos telespectadores. Deus, eu quero pedir que o Senhor ressignifique o trabalho. Talvez seja um peso para muitas pessoas acordar cedo. E de fato alguns trabalhos são muito pesarosos e muito difíceis. Mas que esse senso de vocação, esse senso de chamado, possa nos motivar a fazermos as coisas com excelência de colocar o pão nosso de cada dia a partir do nosso trabalho na nossa mesa, sendo debaixo da bênção de Deus, do auxílio de Deus, do sustento do Senhor, mas também com a nossa participação, porque isso dignifica o homem. Deus, eu quero pedir que o Senhor abra os nossos olhos para as necessidades. Se eu estou aqui falando hoje, por exemplo, para algum político, para alguma pessoa que é um funcionário público com cargo político, que ele possa abrir os olhos para as necessidades e votar leis e fazer leis que vão auxiliar as pessoas. Se eu estou falando com pessoas aqui que são profissionais liberais, se eu estou falando com pessoas que são assalariadas, Deus, eu quero te pedir agora, Pai, que o Senhor preencha o coração dessas pessoas com o teu coração. O que o Senhor sente por cada pessoa que entra no consultório, por cada pessoa que passa por dentro dos seus locais de trabalho, para que o nosso trabalho tenha um significado muito maior e muito mais amplo de sermos parceiros do Senhor na reorganização desse mundo. Deus, muito obrigado, porque podemos hoje abrir a Tua Palavra e fazer essa reflexão. E que o Senhor nos auxilie, Pai, a sermos fiéis à vocação que o Senhor deu a todos nós, não só a pastores e missionários, mas a todos nós que somos parceiros de Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe, espero que isso tenha valido para a sua reflexão e que você continue a fazer bom uso dos recursos que estão às suas mãos. E aí, meu amigo, minha amiga, o que você achou do programa de hoje, da mensagem que o pastor Osmar trouxe para nós falando sobre o trabalho? Jesus disse que meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. E com certeza trabalhar faz bem a cada um de nós. Deus trabalha em seu favor. Deus trabalhou em seu favor. Ele enviou Jesus Cristo para realizar uma grande obra e transformar as nossas vidas, nos dar a certeza da vida eterna. Mas até chegarmos na eternidade, continuamos a viver, e viver consiste em trabalhar. Que Deus te abençoe, que você encare o trabalho como uma oportunidade de realização pessoal e também para servir pessoas. Quando pensamos no texto bíblico de Jesus falando sobre o trabalho, há uma outra reflexão que ele também traz para nós, que se encontra em Efésios, quando a Bíblia diz assim: trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Você que já conhece a Jesus Cristo, que está envolvido em alguma igreja, tudo que você fizer na obra, no reino de Deus ou mesmo no trabalho pessoal, faça com a perspectiva de que você deseja fazer o seu melhor para que Deus se agrade. Que isso aconteça através da sua vida. Convidamos você a continuar acompanhando os programas que ocorrem aí todos os sábados, mas também a fazer uma visita em uma das nossas igrejas. Mais uma vez eu reforço esse convite. Entre no site da convenção e ali você encontrará as informações necessárias para poder estar com a gente aí em um dos cultos no nosso estado, em todas as igrejas aí que nós temos no Paraná. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Grande alvoroço, som